Bom, então sejam bem-vindos a esta nossa segunda parte desta segunda aula de Filosofia Moderna. Eu sou Cleibson Américo, professor de Filosofia, e estamos aqui vendo a Filosofia Moderna, né, no curso de Teologia para Leigos do Instituto São João Crisóstomo. Quem não viu a primeira parte, né, vê lá a primeira parte antes de acompanhar essa continuação. Bom, nós estamos aqui falando, né, estávamos falando aqui na primeira aula sobre a ideia de verdade, né, essa ideia realista da tradição aristotélico-tomista, que ela se apresenta como correspondência, né, como adequação entre o pensado e entre o pensável, o sujeito, né, que pensa, o sujeito pensante, o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível, né, o objeto conhecido, né, o objeto que porta em si o conhecimento. Que aí na modernidade, né, isso começa a mudar porque o sujeito ele é colocado no centro, ao invés de o objeto, a própria realidade está no centro do conhecimento, ser o objeto principal do conhecimento, o que vai se tornar o objeto primário do conhecimento é o sujeito. E a gente vai ver esse primado do sujeito, né, nas próximas aulas aí, né, quando a gente for ver sobretudo a partir do René Descartes, tá certo, gente? Bom, então as boas-vindas, né, a todos, né, o André que chegou depois, né, e a todos que já estão aqui conosco, tá certo? Boa, André, que bom. Tá antenado, né? Que bom, que bom. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, gente, do que eu estava falando, vocês querem perguntar alguma coisa? Que eu estava falando na primeira parte da aula. Ou ficou tudo claro até então? Pode caminhar, né? Tudo tranquilo, Jéssica. Tá ótimo, então. Então, veja, a gente está falando, né, desde o comecinho da aula, nós começamos, né, a falar da relação entre fé e razão. Né? Fides et ratio, fé e razão. A fé e a razão, que ela começa a se estabelecer com as bases lançadas por São Justino, São Clemente, né, de Alexandria, não o Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, que está ali no século III. Depois também Santo Agostinho e Santo Tomás, né, vai dar aquele acabamento final e sistemático a essa coabitação, essa correlação entre fé e razão. E veja, essa harmonia, né, construída em torno da fé e da razão, é uma harmonia, gente, que perpassa a filosofia patrística greco-latina e a filosofia escolástica, ou seja, toda a filosofia medieval. É que só para recordar, né, para quem não estudou a filosofia medieval ela se divide em duas partes, viu? A filosofia patrística e depois a filosofia escolástica, né? Do século II até o século VIII, né? Por ali assim, nós temos a filosofia patrística, que por sua vez se divide em duas, patrística latina e patrística grega, certo? Aí depois nós vamos ter ali um período de transição, né, cerca de 2 séculos, 2, 3 séculos. Aí do século XI, né, até o século XIII, XIV, nós vamos ter a filosofia escolástica, né, que são a filosofia das escolas, das universidades. Né? Então nós temos aí a filosofia medieval, que é um período que vai durar cerca de 1000 anos, né? Só para a gente se contextualizar. Bom, então veja, este diálogo, neste debate entre fé e razão, ele perpassa estes, né, 10 séculos de cristianismo, né, no período medieval, e na modernidade isso começa a se desfazer, só que isso na verdade não se desfaz assim abruptamente não, viu? De uma hora para outra, puf, de repente a cultura agora, o pessoal foi dormir e quando acordou tudo era antropocêntrico, não foi assim. A coisa foi acontecendo, né? 1, 2, 3, 4 séculos. E ainda está acontecendo, na verdade, né?
esse primado do sujeito, esse predomínio do sujeito, né, como centro da cultura, né, isso está ainda, né, acontecendo. De modo muito pulverizado também, a gente já não pode falar só nisto, né, porque hoje, né, o sujeito ele se divide juntamente com a técnica, a tecnologia, né, tantas coisas que se dividem a atenção do sujeito na cultura ocidental, certo? Mas por muito tempo ali, sobretudo na modernidade, que é o nosso período aqui de análise, né, de estudo, aí o predomínio realmente é em torno do sujeito, né? O sujeito ele vai surgir, né, como um centro mesmo de cultura, né? Um centro de cultura, certo, gente? Bom, aí vejam, quando nós vamos tendo, né, este debate entre a fé e a razão estabelecido no período medieval, que nós vamos começando a chegar ali na modernidade, e aí eu estou pensando aqui no século XIV, século XV já, né, nas portas da modernidade, nós vamos ter um pensador, gente, que é importante a gente falar um pouco sobre ele, e eu espero que a Áquila Fernanda, né, esteja por aí. Cadê ela? Tá por aí a Áquila Fernanda ainda, não tá? E é um tema que eu sei que interessa bastante, né, a ela, que ela tinha me perguntado algumas coisas disso sobre Itaiá, Áquila Fernanda, né, e a Jéssica tinha me perguntado um pouco sobre isso no ano passado, né, e foi bem no finalzinho do período quando a gente estava estudando filosofia medieval e acabou que não deu para a gente falar bem sobre isso, né, foi muito pincelado mesmo. Então a gente vai retomar aqui um pouco este tema, né, que interessará não somente a Aquila Fernanda, claro, mas a todos vocês para compreenderem melhor, certo? Que é esse fim da escolástica tomista, certo, gente? E um pensador que vai surgir como uma transição mesmo, como o último dos medievais, ou um dos últimos dos medievais, e, né, aquele que abre as portas para a modernidade, que é o Guilherme de Ockham. Isso mesmo, Jéssica. Guilherme de Ockham. Este aqui é um nome importante também de entender, viu, gente? Bem importante de entender. É o Guilherme de Ockham. Pode falar. Guilherme de Ockham. Esse Ockham pode se escrever de várias formas, viu? Pode escrever assim, pode escrever assim. Enfim. Era o Guilherme de Ockham, ele foi um frade franciscano, né, inglês. Ei, Jéssica, ele foi um frade franciscano inglês, certo, gente? É um intelectual, né, um homem, né, que escreveu muita coisa sobre lógica, né, sobre dialética, sobre metafísica, enfim, né? Ele nasce ali no ano de 1290, ele está anos depois de Santo Tomás, certo, gente? Ele nasce anos depois, né? Ele vive ali em torno de uns 50 anos depois de Santo Tomás, mais ou menos isso. E ele nasce ali no ano de 1290. E deixa eu dizer aqui exatamente o ano da morte dele. O que mais interessa, na verdade, é o ano da morte dele, né? Guilherme de Ockham. Ele morre no ano de 1347. Né? Portanto, ele já está aí no século XIV, né? São Tomás é do século XIII e ele está aí já no século XIV. 1347 é o ano da morte dele. 1347, né? Eu boto aqui uma cruzinha para dizer que foi o ano que o cara morreu, né? 1347, século XIV. O Guilherme de Ockham, ele é um medieval, certo? Ele está ali no finzinho da filosofia medieval escolástica. Ele é herdeiro, né, também da tradição escolástica medieval. No entanto, ele vai ser um pensador, gente, que vai ser um crítico, né, um grande contestador de muita coisa que se produziu no período medieval, né? Ele vai ser um crítico, sobretudo de grandes nomes como Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai ser objeto de muita crítica do Guilherme de Ockham. E veja,
alguns pontos importantes, né, que vai distinguir as ideias de Guilherme de Ockham para as ideias de Santo Tomás é justamente em relação ao diálogo fé e razão, certo? Porque Santo Tomás, ele vai ser aquele grande pensador, né, teólogo, filósofo cristão que vai dar uma sistematicidade e uma sistematicidade objetivando uma harmonização entre fé e razão, defendendo que ambas caminham juntas, né, que o conhecimento teológico, o conhecimento racional, filosófico, científico devem caminhar juntos porque estão buscando a mesma verdade, embora por caminhos distintos, mas buscam no fundo a única verdade, que é o Logos, que é o próprio Cristo, né? Então, Tomás defendia isso. O Guilherme de Ockham, ele já vai caminhar num outro sentido, no sentido de que não é possível essa harmonia pretendida entre fé e razão. Veja, então, primeira coisa, né, para Guilherme de Ockham, essa harmonia pretendida, né, pensada, possível entre fé e razão, ela não é possível. Isso aqui nós já temos, né, um grande impasse. Um grande passo. Veja, o Guilherme de Ockham, ele vai inaugurar o que ficou conhecido como Via Moderna, né? Isso em contraponto à chamada Via Antiga, né? Então, enquanto que Santo Tomás, Santo Anselmo e outros medievais, pela defesa de suas ideias doutrinárias, né, filosóficas e tudo mais, vão ser, né, posteriormente aí chamados de aqueles que defendem uma via antiga, o Guilherme de Ockham vai ser aquele que defende uma via moderna. Porque é como que a modernidade começa, as ideias da modernidade, as ideias contestatórias da modernidade, elas começam a surgir com Guilherme de Ockham, entende? E uma das é esta da separação entre fé e razão. Isto ele, nesta chamada via moderna, né, uma das coisas principais é essa da fé e da razão, né? E quando ele defende essa separação entre fé e razão, ele começa a defender, gente, uma certa limitação nos poderes da razão, no sentido de que a razão, ela não é capaz de provar Deus, por exemplo. Para Guilherme de Ockham não se pode estabelecer, construir provas racionais de Deus. Enquanto que Santo Tomás vai defender, né, uma demonstração racional da ideia de Deus, através daquela doutrina das 5 vias, né, que quem não conhece essa doutrina, gente, depois pesquisem sobre essa doutrina, né, vocês vão ter aí essa semana de carnaval aí para, né, nós estamos aqui próximo do carnaval, né, nessa aula, aí vai ter essa semana, né, que vocês vão ficar sem aula, mas aí vocês ficam sem aula, mas vocês não vão ficar sem pesquisa, né? Eu acho que uma das melhores coisas para passar o carnaval é pesquisando isso aí, né? Pesquisar como é que se deu essa ruptura aí, né? Que o Guilherme de Ockham vai estabelecendo, né? É o retiro filosófico. Isso aí é a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo, né? Isso é uma verdadeira maravilha. Pega lá a doutrina das 5 vias de Santo Tomás para entender direitinho isso aí. Porque isso vai ser objeto de muita crítica, não só do Guilherme de Ockham, mas de outros modernos, né, e contemporâneos, como Immanuel Kant, lá na frente que a gente vai ver ele, né? A ideia de Santo Tomás que é possível provar Deus através da razão, né? O Guilherme de Ockham vai dizer não, não dá. Não dá para fazer uma prova racional de Deus. Não dá. Deus ele é objeto de fé. Veja, o Guilherme de Ockham ele não está dizendo que Deus não existe, nem está dizendo que não se deve ter a fé em Deus. Ele está dizendo que não é possível fazer prova de Deus. Deus é objeto apenas de fé, né? Basta crer, basta a fé, né? E isso é o que depois vai se chamar de fideísmo. Oi, Aquila Fernanda. O bebê tá chorando. Mas vai ficar gravada, viu? Que eu sei que isso é um tema que lhe interessa bastante, né? Vai ficar gravada, vai dar certo, viu? Bom, aí veja, gente, o Guilherme de Ockham, né, ele vai defender essa ideia de que a razão ela não pode provar Deus. E outra,
uma outra ideia, vocês vão anotando isso aí, viu? Botem assim, ideias de Guilherme de Ockham. Aí, a razão não é capaz de provar Deus, primeira, né? Vocês vão anotando isso aí, algumas ideias, viu? A razão não é capaz de provar Deus. Depois, a fé não precisa de bases filosóficas. É uma outra ideia definida pelo Guilherme de Ockham. A fé não precisa de bases filosóficas. Veja, quando ele diz que a fé, ela não precisa, gente, de bases filosóficas, ele está dizendo que a fé, ela baixa por si mesma, que não precisa de explicações racionais. Isso contraria aquela doutrina, aquela ideia tomista, né, de que a fé, ela carece de ser esclarecida também. Não que ela tenha uma necessidade, mas que a fé, ela é explicitável. A fé, ela é racionalizável. Santo Tomás define isso, que a fé ela tem que ser compreendida. Santo Tomás, Santo Agostinho, basta lembrar de Agostinho quando dizia que é preciso crer para compreender, né? E compreender para crer. Santo Anselmo também defendia essa ideia, né? De que a fé ela pede um esclarecimento. O Guilherme de Ockham vai dizer o contrário, que não precisa. Basta a fé, né? Quase que naquela linha de Tertuliano quando diz que é preciso que a fé ela é absurdo, né? Que é preciso crer porque é absurdo, né? Que não precisa de explicação nenhuma, é absurdo crer, mas é isso mesmo, né? Não precisa de explicação nenhuma. Você fala do Kierkegaard, sobre Kierkegaard. Olha, Léo, né, eu não poderia te falar com convicção agora sobre isso, mas eu vou dar uma olhadinha, né, até que ponto o Kierkegaard, ele recebe influência do Guilherme de Ockham. É um tema bom, né? Eu vou deixar para responder isso na próxima aula. Isso, Josiano Tertuliano, né, faz recordar isso. Então a fé, gente, enquanto que para Santo Tomás ela se complementa com a razão, para o Guilherme de Ockham não precisa, né? A fé ela basta por si mesma. A fé ela não depende da razão. E qualquer tipo de razão que queira explicar a fé para o Guilherme de Ockham, como também era para o Tertuliano, a gente pode fazer esse paralelo aqui, é problemático. Diz, Josiane. Só que na verdade, Josiane, isso que você está falando a gente pode entender em um duplo sentido, né? É, veja, quando o Tertuliano ele diz que a fé, né, ela não precisa da razão, não precisa da filosofia, é no sentido de que a filosofia poderia prostituir a fé, poderia adulterar a fé. Isso era um risco para a pureza da ortodoxia da fé, entende? Porque as doutrinas filosóficas, né, que eram doutrinas que vinham de pagãos, como Aristóteles, Platão, Plotino e tal, isso poderia ser um risco para a pureza da fé. Então ele tinha esse medo, esse receio. Não precisava disso, entende? Aí embora, né, o Guilherme de Ockham, quando está pensando aqui que a fé não depende da filosofia, não é tanto nesse sentido de que a filosofia poderia adulterar a fé. É que a fé ela é autossuficiente. Ela tem uma autossuficiência que ela não precisa de explicação nenhuma. Então, no Tertuliano tinha mais assim um certo receio também de uma adulteração, sobretudo porque está naquele contexto assim de um grande mundo pagão e neste grande mundo pagão helenizado tem pequenas comunidades cristãs na época do Tertuliano, entende? Então, o receio talvez fosse um pouco diferente, né, do Guilherme de Ockham, mas que tem pontos comuns entre eles, sem sombra de dúvida. Como tem pontos comuns entre o Tertuliano, o Guilherme de Ockham e o Lutero, que a gente vai ver depois. Pode falar. Você fala, Felipe.
Da apologética, isso. Isso. Nós estamos falando aí, gente, no século terceiro. Tertuliano está no século terceiro, né? Só para contextualizar para quem nunca ouviu falar nesse homem, o Tertuliano, que foi um escritor eclesiástico, né? Importante também e tal, embora ele, né, era um padre da igreja, né? Mas ele morre afastado da ortodoxia, porque depois ele, né, comete uns desvios de doutrina e se afasta da ortodoxia cristã. Mas ainda assim é um homem que tem uma importância, né? Porque tem escritos importantes, né? Sobre a Santíssima Trindade e outros, né? As ideias divergentes, né, do Tertuliano não faz dele um, um homem pouco intelectual. Ele foi um grande intelectual, né? Infelizmente desviou em alguns pontos, né? Mas ainda assim foi um grande intelectual. Então veja, essa ideia está presente no Tertuliano de que fé e razão não devem andar juntas. Está presente no Guilherme de Ockham e isso vai se fazer presente também no Lutero. E a gente está vendo aqui o Guilherme de Ockham porque, em certo sentido, ele vai ser um preâmbulo do luteranismo. Muitas das ideias, gente, olha, muitas das ideias de Guilherme de Ockham, que eu vou estar falando aqui para vocês, inclusive, muitas delas vai influenciar diretamente Martinho Lutero, viu? Vocês vão se apropriando aí das ideias do Guilherme de Ockham, porque o protestantismo vai herdar muito disso. Compreendem? Então, primeiro, né, isso aí, que a fé e a razão, né, elas não precisam caminhar juntas, de que a fé não depende da razão e que Deus ele é objeto de conhecimento da fé e não de provas filosóficas. Isso é uma outra ideia do Guilherme de Ockham. Deus ele é conhecido pela fé, né? A fé basta por si só para o conhecimento de Deus. Não precisa de conhecimento filosófico, racional de Deus. Até porque para o Ockham a razão é incapaz disso. Veja que isso está no antípoda, né? No sentido contrário mesmo, oposto, diametralmente oposto a Tomás de Aquino, que construiu argumentos racionais, né? A doutrina das cinco vias sobre a existência de Deus, como também está contrariando aquela ideia também de Santo Anselmo, né, do argumento ontológico de Santo Anselmo, né, aquele argumento a priori que a gente viu, né, em filosofia medieval, para defender a existência de Deus. Isso está no sentido contrário. Então, para o Guilherme de Ockham, Deus é objeto de fé, não é objeto de demonstração nem de conhecimento racional. Para Santo Tomás, como também para Santo Agostinho e a maioria dos santos doutores, né, Deus ele é objeto de fé, mas também de conhecimento racional. O conhecimento de Deus é um conhecimento que se dá via teologia, via mística, via fé espiritual, mas também via racional, via racionalidade, via filosofia. Entende? Tanto que Santo Tomás aproveita muito da doutrina aristotélica para construir argumentos a favor de Deus, baseados em argumentos filosóficos, né? Sobretudo de Aristóteles, a quem ele chamava de o filósofo, né? Conforme já vos disse. Né? O filósofo. Aparece muito Aristóteles na Suma Teológica, na Suma contra os Gentios, né? Que são as grandes obras em vários volumes, né, de Santo Tomás de Aquino. Certo, gente? Uma outra divergência, né, entre Santo Tomás e o Guilherme de Ockham é em relação à ideia dos universais, quanto à existência ou não dos universais, das essências universais. Veja, porque Santo Tomás, seguindo a tradição aristotélica realista, não é? Ele defende, né, Santo Tomás, de que os universais eles existem, certo? Embora nas coisas, mas as essências, como dizia Aristóteles, elas existem, elas estão nas coisas. Tipo o ser humano. Cada indivíduo humano carrega uma essência. E é essa essência que nos identifica enquanto espécie. Então, por que, que todos nós nos reconhecemos enquanto seres humanos? Porque todos nós portamos uma essência. Você veja que ninguém aqui tem uma essência senão a essência humana. Ninguém tem a essência, sei lá, do gato, do cavalo, do beija-flor. Nós temos a essência humana, né? O que foi, Marley, que você está rindo aí? Tem gente que tem atitudes de cavalo? Tem, né? Bicho é bruto igual um cavalo. Existe isso. Mas a essência do ser humano é a essência humana, a essência boa, né? A pessoa é que vai se animalizando aí com o tempo.
Pois é, né? Pelo menos teoricamente não era para ser assim, era para ser humano, ser cavalo, né? Mas às vezes a pessoa copia umas atitudes, né? Pois é. Então tem isso, né, gente? Mas em essência, o ser humano ele é bom. Olhe, eu vou falar aqui do ideal, né? Em essência, o ser humano é bom, porque foi criado por um Deus bom, foi criado para o bem, né? Então, o ser humano ele se distingue dos animais, ele não copia atitudes dos animais, porque ele é um animal racional, ele é um ser espiritual. Então, assim, isso é a teoria do que é o ser humano em essência, né? Só que, claro, na prática, né, tem aquelas pessoas, né, que se animalizam, né? Tem, e tipo, agora no carnaval, muita gente vai se animalizar, né? Vai descer ao nível, né, dos animais que não dá nem para comparar com os animais, que pelo menos os animais têm razão, né? E o ser humano ainda tem. Então tem isso, né? Pessoas que se animalizam mesmo, que descem aos níveis mais baixos da materialidade, né? Tem, né? Tem pessoas que tem uma cavalice e uma cavalidade na alma dela, também tem. Mas esse não é o ideal de humanidade. O ideal de humanidade é que o ser humano seja humano. Veja, que o ser seja humano. Quando nós dizemos que nós somos um ser, né, seres humanos, né? O ser humano, ou seja, é o ser, o ente que se expressa humanamente. Com isso, nós estamos dizendo que há uma essência humana que nos identifica e pelas quais nós somos reconhecidos. É por isso que ninguém confunde um ser humano com um cavalo, com um elefante, com uma pulga. Não enquanto essência, né? Enquanto atitude, sim, né? Às vezes tem uma semelhança, né? Mas enquanto essência, não. Ninguém olha para um ser humano e diz assim, oxe, aquilo ali é um, sei lá, um passarinho, é um peixe, é um cavalo, é um elefante, uma pulga, é uma lata de sardinha. Não, porque nós temos uma essência que nos identifica e nós somos individualizados por isto, por causa da nossa essência, que todos nós compartilhamos. Como também, sei lá, os cavalos, né? Você vê que todos os cavalos compartilham de uma essência única, né? A cavalidade perpassa todos os cavalos que tem no mundo. E a gente sabe dizer quando um ente que se apresenta com aquela forma que ele é um cavalo e não é uma pulga. A gente sabe distinguir isso. Porque todos eles portam uma essência universal. E esta essência universal está presente nos indivíduos. E isso era o que defendia Tomás, gente, Santo Tomás. Como também era o que defendia o Aristóteles, né? As coisas, os entes de uma mesma espécie têm uma essência universal. Aí aqui está dentro do problema dos universais. Já o Guilherme de Ockham, ele vai defender que não há essência universal, que há são indivíduos. Né? O que há são indivíduos e essas pretensas essências universais, na verdade, são nomes. Né? A humanidade, o ser humano, a essência tal, a ideia tal, né? Essas ideias abstratas universais para Guilherme de Ockham são apenas nomes. Né? Porque não há materialmente uma essência humana, o que há são indivíduos. Compreende, Áquila? O que há são indivíduos, não é? Porque aí essa ideia de essências universais para o Guilherme de Ockham são apenas nomes, e daí é que surge essa corrente que se denominou de nominalismo ou terminismo, são termos, são nomes. Então, para o Guilherme de Ockham, falar em humanidade, em ser humano, isso é apenas um nome, né? É apenas uma coisa que não existe na realidade, né? É apenas um termo que não tem uma existência real. O que tem existência real são apenas os entes físicos. Então veja que aqui nós temos diferenças. Diz aí, Aquila Fernanda. Porque, olha, di- diz aí, André.
É. Sim, 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 sim. É possível sim. Pronto. Veja, o Guilherme de Ockham tem até um princípio chamado, foi conhecido como a navalha de Ockham, né? Por meio da qual ele diz exatamente isso aí, né? Que multiplicar, né? Os seres, as coisas, né? Quanto mais se colocar excessos, acessórios, mais fica difícil. Então, a ideia é simplificar. Quanto mais simplificar o negócio, fica melhor de conhecer. Isso ficou conhecido como a navalha de Ockham. É esse método do Ockham que é tira os universais, tira esse negócio de essência, tira esse negócio de ideias abstratas, vamos focar no indivíduo. Veja, aqui nós temos, né, uma mudança drástica, né? Porque enquanto que Santo Tomás, Santo Anselmo, Agostinho, Aristóteles, Platão estão com ideias metafísicas da realidade, compreensões metafísicas, né? O Ockham vai dizer, não, a gente tem que focar só no mundo físico. Tem que focar nos entes individualizados. Esse é o famoso princípio da navalha de Ockham, ou seja, tirar os excessos e focar apenas nos entes individuais. Diz Aquila Fernanda. Eu acho que ela esqueceu. Mas fala, Josiane. Sim, sim. Tem sentido também isso aí. E que isso também traria, né? Se a gente fosse aprofundar aqui no outro problema, que era justamente a formação presbiteral. Porque também nessa época aí, Aquila, não se tinha seminários, né, para os padres estudarem. É um outro problema. É porque os seminários só surgem no Concílio de Trento, 2 séculos depois disso aí.
Então, quando você fala assim que tinha padres despreparados, tinha e era fruto daquele tempo mesmo, né? Uma época que não tinha seminários, esses cursos de ou como hoje é, filosofia e teologia, tudo era muito assim, ainda muito solto, né? Muito, então tem todo um contexto aí que envolve um monte de elementos aí, né? Embora também depois vão surgir alguns nomes bons, né, importantes, como Francisco Soares, né, que a gente tá ali no finzinho da escolástica, enfim. Mas é um período bem complexo isso aí, viu? Bem complexo mesmo, que vale a pena aprofundar. Eu acho que se você estiver estudando a história da igreja medieval, vocês vão entrar bastante nessa temática aí, né? Porque vai entrar muito em fatos históricos, né? A peste negra mesmo, né? Que vai ser uma doença ali, uma epidemia que vai, né, matar um terço da Europa. Isso também vai ter um impacto muito grande, né? Nos seminários, no seminário não, na igreja, nos mosteiros, enfim, envolve um monte de elemento aí que isso por si só já era uma aula, né? Isso por si só já era né, um anão, né? Um curso sobre isso aí, né? Isso aí demanda muita coisa. A última, o cadafalso. Hum, francesa, né? Sim. É, isso. É, pois é. Olha, a gente ainda vai ter que aprofundar mais, gente, no Guilherme de Ockham, né, na próxima aula, porque a gente já está aqui fechando, que o tempo voou, eu nem vi direito. É, fala, Aldo. Tem, olha, vocês podem ver assim, um resumo bom, breve, né? Eu tinha indicado este livro, Curso de Filosofia, volume 1, né, na vez passada. Aí o capítulo 23 é sobre Guilherme de Ockham, né? Tem aqui neste. Normalmente os livros de história da filosofia, né, quando parte da filosofia medieval, o volume que fala da filosofia medieval, eles vão tratar sobre Guilherme de Ockham, já no finzinho da medieval. Aí qualquer livro que você tiver de história da filosofia, eles vão tratar sobre isso. Mas vale a pena também uma pesquisa à parte, assim, né, sobre o Guilherme de Ockham, né? Mas esse livro de história da filosofia traz muita coisa boa, assim. Aí tem o do Giovanni Reale, né, que eu já mostrei para vocês, História da Filosofia, enfim, o volume que trata sobre a filosofia medieval. Aí você vai lá pro finzinho, lá vai tratar sobre o Guilherme de Ockham, né, porque ele é um dos últimos medievais. Aí na próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais as ideias do Guilherme de Ockham, porque antes de chegar nas ideias do Martinho Lutero, a gente precisa passar pelas ideias do Ockham, porque muita coisa do que que o Guilherme de Ockham formula vai influenciar diretamente o Martinho Lutero. Aí na próxima aula a gente vai ver um pouco, né, sobre isto, certo, gente?
Mas o que nós falamos até agora, vocês têm alguma pergunta? Ou tudo certo, nada errado mesmo? Bom, isso, pronto, esse aí do João Real tem. Boa. É bom ler. Aí, gente, vocês vão fazer o quê? Passar o carnaval lendo sobre Guilherme de Ockham, né? Sobre as cinco vezes São Tomás de Aquino. Vai ser um carnaval filosófico, né? Sem igual, né? Vai marcar pra sempre a vida de vocês, pode ter certeza disso. Eita, rapaz, aquilo é bom. Assim. É isso aqui, gente. Olha, a vida intelectual, isso é um livraço, viu? Vocês, né, adquiram, leiam. Antes de morrer, todo mundo tem que ler pelo menos uma vez na vida isso aqui. Isso aqui é uma verdadeira maravilha. A vida intelectual. Rapaz, é bom, viu? É um livro muito bom, vale muito a pena mesmo. É uma ideia. Bom, então é isso, gente. Vocês fiquem em paz, né? Uma ótima semana para vocês. Fiquem com Deus. E que Ele permaneça conosco, né? Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, idem em paz, o Senhor os acompanhe, viu?